Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Alguns sábios extraíram muitas informações durante a cerimônia de abertura. Comentava-se que diversas famílias nobres e ministros de alto escalão haviam expressado opiniões e recomendado outros candidatos para supervisionar a competição. No entanto, o imperador Yasin, gravemente enfermo, contrariou todas as sugestões e nomeou Domingues como o único responsável pelo evento. Isso significava que o segundo príncipe Domingues ainda mantinha um lugar privilegiado na mente do imperador, sua influência não minguara, mesmo com o início da guerra. Quando alguns viram Domingues no palco, irradiando uma presença inigualável, hesitaram novamente. Afinal, apoiar a Chaven ainda seria a decisão mais acertada. A cerimônia foi discreta. Após as boas-vindas de Domingues e a explicação das regras, os 50 mestres receberam seus números, como nas etapas anteriores. Fei obteve o 22, um dígito sem maiores significados. Em seguida, veio o sorteio dos adversários. Fei tirou o número 1, enfrentaria quem tivesse recebido o mesmo valor. Questionou-se sobre a origem do oponente, de qual reino ou região de batalha ele viria. Tomara que não seja um guerreiro de Chambord. Seria trágico, pensou, em uma prece silenciosa. O sistema de emparelhamento era repleto de imprevistos. Havia risco de compatriotas se confrontarem, probabilidade especialmente alta para Chambord, que inscrevera 8 guerreiros. O Império sabia dessas possibilidades, mas priorizava a imparcialidade, evitando que grandes casas ou potências manipulassem os resultados. Enquanto os mestres duelavam, as 25 equipes das 5 regiões de batalha também competiriam. Cada uma contava com 50 soldados de elite e 20 reservas. As regras eram similares às dos duelos individuais. Cada equipe sorteava um número identificador e outro para definir o adversário. A última soberana conquistaria o título de reino número 1. Para equilíbrio, soldados e guerreiros acima de 3 estrelas eram inelegíveis. A equipe de Chambord consistia nos 50 mais poderosos cavaleiros do Zodíaco e 20 oficiais de lei como suplentes. Não esperava tanta má sorte. Jamais imaginei enfrentar Vossa Majestade logo na primeira batalha, suspirou Diego Milito, do reino vassalo de nível 2 da região ocidental, ao adentrar o palco de teste de espada número 1. O espadachim alto e robusto abandonara qualquer esperança de vitória ao descobrir que seu oponente era o punho que cobre o céu. Mesmo assim, não se rendera. Afinal, nos primeiros dias de competição, duelar com o rei de Chambord tornará-se o desejo de muitos guerreiros. Todos sabiam que ele poupava os derrotados, por vezes, apontava falhas para que evoluíssem. Fei sorriu no palco. A impressão que teve do adversário foi positiva, um homem justo e corajoso. Lembrou-se do perfil no livreto que Paris lhe entregará na véspera. Diego Milito tinha um caráter íntegro e direto, refletido também em seu estilo de luta, simples, porém eficaz. Segundo as anotações de Matt Razi, o homem possuía virtudes cavalheirescas. De certa forma, lembrava Guogu Jing, protagonista de A Lenda dos Heróis Condor, não o mais talentoso, mas que alcançara a grandeza através da perseverança e retidão. Fei sempre poupava oponentes assim e tentava lhes ensinar algo. A cortina mágica, semelhante a uma cascata azulada, brilhou. O juiz anunciou o início do combate, e a plateia aplaudiu. Por favor, majestade, instrua-me, pediu Milito, com sinceridade e seriedade. Como desejar, respondeu Fei, mantendo o sorriso. Energias azuis jorraram da espada de Milito como ondas do mar, e seu primeiro golpe foi desferido em um piscar de olhos. Seu estilo de luta era neutro e amplo, com técnicas convencionais, quase rígidas, mas que, em suas mãos, ganhavam força extraordinária. Pena que seu adversário era Fei. Até um leigo perceberia a disparidade. O duelo era uma formalidade. Fei, porém, não o esmagou num instante. Observou atentamente cada movimento, inclusive a técnica suprema de Milito, a alfúria do tigre da terra, repetida 2 vezes. Por fim, Milito, ruborizado, rendeu-se sob vaias da plateia. Fei permaneceu impassível. O rei, que valorizava o talento, ignorou o tédio do público. Explicou com paciência as falhas nas técnicas de Milito. Após aprender com o misterioso ancião e estudar os manuscritos do imperador Yasin, seu conhecimento teórico expandira-se. Embora não fosse um instrutor formal, podia guiar guerreiros como Milito, que alcançara sua posição apenas com esforço. Diego ficou surpreso. Esperara apenas dicas superficiais, daí ter insistido no duelo mesmo sob vaias. Agora, com as breves, mas precisas observações do rei, viam problemas que o atormentavam há tempo serem dissecados com clareza. Memorizou cada palavra, agradeceu e deixou o palco, encerrando o combate instrutivo. Após o anúncio do juiz, Fei retornou ao acampamento de Chambord. Na tenda, encontrou Torres, Pierce, Drogba, Oleg e Sek, já aguardando,
Todos haviam concluído seus duelos. Oh, de volta já. Venceram ou perderam? Perguntou Fei, sorridente. A ausência de ferimentos respondia por si. Majestade, os oponentes eram fracos. Vencemos o primeiro round facilmente. Mas surpreendeu-nos que o senhor demorasse meia hora, explicaram Pierce e Drogba, tagarelando. A maioria liquidara os adversários em 10 golpes. Inzaghi e Helena ainda aguardavam seus turnos. Não se deixem levar pela arrogância. Os próximos duelos serão diferentes. Há mestres como uma espada, ou guerreiros duplos de fogo e vento, a lâmina de duelo sangrenta e a espada cruel com armadura de prata. Eles lhes darão dor de cabeça, advertiu Fei, ao ver a euforia dos subordinados. Dirigiram-se ao palco de teste de espadas número 8, onde Inzaghi, o assassino mortal das sombras, iniciará seu combate. Dentro da matriz mágica aquática, sombras dançavam. O ruído de metal contra metal ecoava, faíscas surgindo a cada impacto. Diferente dos outros guerreiros de Chambord, Inzaghi enfrentava um oponente formidável. O magricela travava uma batalha desigual. Fei percebeu. Inzaghi era o elo mais fraco, o mais propenso à derrota. Apesar de sua experiência como mercenário no portão das fontes termais, nunca enfrentará batalhas sangrentas. Suas missões com York resumiam-se a tarefas simples. Fisicamente, era inferior até a Torres, outrora um civil. Embora a poção Hulk o fortalecesse, o tempo de treino era curto. Ainda era um guerreiro de 2 estrelas. Seu talento natural para a furtividade e a sorte o levaram ao top 50, mas agora, na primeira rodada, essa sorte esgotara-se. Seu adversário era um guerreiro de 5 estrelas de um reino vassalo de nível 3 da região oriental. A armadura resistente do oponente repelira as lâminas de Inzaghi, e sua energia elemental do vento concedia-lhe agilidade. Embora não detectasse Inzaghi, esquivava-se e contra-atacava com reflexos afiados. O assassino mortal das sombras estava à beira da derrota. Chambord poderia sofrer sua primeira perda na competição. A balança penderia para um lado. Apesar disso, a expressão de Fei permanecia serena. Pierce, Drogba e Oleg, porém, estavam tensos. Como guerreiros experientes, compreendiam a situação. O discípulo de Fei esgotara seus recursos sem conseguir superar o adversário. Ferido e exausto, Inzaghi perderia em 10 golpes, a menos que um milagre ocorresse. Quem é esse desgraçado? Conseguir pressionar Philip assim. Quando a luta acabar, vou esmagar os ovos dele. Pierce rosnou, apontando para o oponente de Inzaghi. Vamos ter uma conversa com esse merda depois, Drogba concordou, esfregando o queixo com um sorriso sádico. Os outros guerreiros de Chambord também ostentavam expressões sombrias. Alguns espectadores riram das ameaças, mas calaram-se ao avistar os rostos daqueles homens e sentir a aura assassina que emitiam. Murmúrios surgiram na plateia, acompanhados de dedos acusadores. Esperem! Eles são a espada rápida de cabelo branco, o punho cruel de cabelo preto, o acriador do desespero, e o punho que cobre o céu, o rei de Chambord. Alguém gritou, reconhecendo o grupo. O pânico se espalhou. Os que zombavam empalideceram, cerrando as bocas. Fei lançou um olhar a Pierce e Drogba, que imediatamente baixaram as cabeças, silenciosos. Ninguém sabia o que o rei pensava. Sob seu comando, Chambord não conhecera a derrota há tempos. Mesmo quando Fei partirá para a competição, o reino, em desvantagem contra os cavaleiros imperiais e reinos aliados, revertera a situação. A vitória corria no sangue dos chambordianos, uma derrota sequer era inadmissível. Era isso que tornava a cena no palco insuportável para eles. Inzaghi, ainda lutando, compartilhava do mesmo sentimento. Respiração ofegante. Sua mão, segurando a adaga, toque do ceifador, tremia. A lâmina quase escorregava, mas ele a apertava com força mortal. Na noite em que o grupo mercenário Gume de Sangue fora exterminado, o homem que mais admirava lhe dissera: um assassino nunca larga sua arma. Um assassino nunca hesita, se o golpe falhar, fuja. Assassino! Assassino! Inzaghi limpou o sangue que escorria de sua testa, turvando sua visão. A dor latejante em suas pernas, 11 ferimentos profundos, ossos quase expostos, ameaçava derrubá-lo. Mas as imagens de tio York e da pequena Tina, ensanguentados, queimavam em sua mente. Os 4 órfãos sobreviventes assistiam na plateia. Ele não podia falhar. Não caia. Não aqui. A exaustão inundava seu corpo como maré. Com um último suspiro, forçou as pernas a se moverem. Seu corpo tornou-se translúcido, depois invisível. Era seu talento inato, a furtividade perfeita. No estado de sombra, até seu sangue desaparecia do chão. Mas Inzaghi sabia, seria a última vez. Seus ferimentos eram graves demais. Precisava acertar. Do outro lado, o oponente mantinha-se imóvel, olhos semicerrados. Ondas de energia eólicas uniam em um raio de 10 metros, sob seu controle absoluto. Qualquer intruso seria detectado. Esse assassino é bom demais.
Com essa técnica, até guerreiros 5 níveis acima falhariam em localizá-lo. Pena que seu oponente sou eu, e é uma pena que ele é burro. Já falhou tantos golpes, mas insiste. Não percebe que, se o vi uma vez, verei de novo. O guerreiro do vento atacou subitamente, sua lâmina cortando o ar 1 metro acima de sua cabeça. O tecido negro se partiu em 4. Ele errara. A lâmina atingira apenas as roupas que Inzaghi arremessara como isca. Sem hesitar, o guerreiro girou a lâmina para baixo. Outro golpe rápido, e outra peça de roupa seccionada. Foi então que o verdadeiro ataque veio. A adaga negra surgiu do nada, como um ferrão venenoso, desviando dos turbilhões de vento. O cabo estava firmemente nas mãos de Inzaghi. O guerreiro do vento não teve tempo. Sua lâmina ainda descia. Num movimento desesperado, ajoelhou-se, inclinando a cabeça para frente. Os cabelos longos roçaram a adaga, cortados limpos. Foi por pouco. Ninguém esperara aquilo. À beira da derrota, Inzaghi iluminara-se, usando suas próprias roupas como distração. Uma armadilha genial, mas insuficiente para compensar a disparidade de força. O guerreiro do vento esquivou-se no último instante. Sua lâmina, ainda em movimento, atingiu o chão. O impacto fez o palco tremer, e o sangue jorrou dos ferimentos de Inzaghi. A fraqueza momentânea foi suficiente. O guerreiro aproveitou o rebote da lâmina no chão e golpeou para cima. O som de ossos quebrando ecoou. O antebraço de Inzaghi dobrou-se em 90 graus, uma visão grotesca. Mesmo assim, sua mão não soltou a um toque do ceifador. Como se a dor não existisse, Inzaghi lançou-se para frente, cravando a adaga no ombro esquerdo do oponente. Sua primeira marca. Mas o adversário não perdeu a capacidade de lutar. Girando o corpo para minimizar o dano, ele contra-atacou. A lâmina atingiu a nuca de Inzaghi. Cuidado! Philip! Parem! Torres, Sec, Pierce e Drogba gritaram. Torres já empunhava seu arco, flechas carregadas de energia prestes a voar. Fei ergueu a mão. Tudo congelou. A lâmina parou a 1 centímetro da cabeça de Inzaghi. O jovem, inconsciente pela perda de sangue, permanecia de pé, uma estátua ensanguentada. Um oponente digno. O guerreiro do vento olhou para Inzaghi, seu rosto mudando de expressão. Declarou em voz alta. Não o matarei por 3 razões. Primeiro, os guerreiros de Chambord pouparam todos os adversários. Retribuirei a cortesia. Segundo, mesmo mais fraco, ele me feriu após 1 hora de combate. É digno de respeito. Terceiro, um assassino pertence às sombras, não a um palco de duelos. Os aplausos explodiram na plateia, tanto pela nobreza do vencedor quanto pela tenacidade de Inzaghi. Resultado: Chambord perde, anunciou o juiz. Foi então que uma figura atravessou a multidão. A matriz mágica de proteção, capaz de deter guerreiros de 6 estrelas, desintegrou-se como papel diante dela. O rei de Chambord. Fei apareceu no palco, segurando o corpo inerte de Inzaghi. O silêncio tomou o estádio. O que faria o rei? Vingaria seu discípulo com sangue. Todos os olhos estavam fixos em Fei. O rei pegou um frasco vermelho, seu conteúdo espesso como sangue, e despejou-o na boca de Inzaghi. Imediatamente, os ferimentos horrendos do jovem começaram a se mover. Carnes se regeneraram, ossos se recomporam, tudo em velocidade sobrenatural. A tensão no ar era tão densa que quase ninguém notou o milagre ocorrendo no corpo de Inzaghi. Quando Fei guardou o frasco e voltou seu olhar para o guerreiro do vento, a atmosfera tornou-se ainda mais opressiva. Todos sabiam, o rei de Chambord poderia esmagar aquele homem como uma formiga. Mas ninguém queria ver isso acontecer. A plateia ansiava por um gesto de magnanimidade, algo que preservasse a imagem heróica de Fei, o rebelde que enfrentará os cavaleiros executivos. Matar Robin ali seria tirania. O ídolo cairia do pedestal. O olhar de Fei perfurou Robin. Mesmo convicto de sua retidão, o guerreiro sentiu-se como uma ovelha diante de um dragão. A pressão espiritual era tangível, um passo a mais, e seus joelhos cederiam. Qual seu nome? Fei perguntou, voz calma como a lâmina de uma adaga. De qual reino vassalo você é? O silêncio pesou. A plateia estremeceu. Muitos imaginaram que o rei não só executaria Robin, mas arrasaria seu reino de origem. Robin, porém, não se curvou. Sou Arjen Robin. Quanto ao meu reino, pergunte ao juiz, olhou para o oficial hesitante, mas não espere que eu o traia. Endireitou as costas, desafiador. Ferimentos e mortes são comuns em duelos. Já fui clemente. Se quer descarregar sua ira em mim ou no meu reino, lutarei até o fim. A plateia explodiu em aplausos. Mas nem todos o apoiaram. Como ousa Robin? Um homem gordo, coroa cravejada de rubis e esmeraldas balançando, ergueu-se na tribuna. Seu rosto empapava-se de suor. Peça perdão ao rei de Chambord, seu imbecil. Virou-se para Fei, sorriso rastejante. Majestade, desconsidere esse louco. O reino Tudor repudia Robin a partir deste momento. Seus atos não nos representam. Na verdade,
sou seu grande admirador. A expressão de Fay cortou-lhe a voz. O rei de Tudor, vassalo de nível 3, voltou-se para Robin, espumando. Maldito! Leve seu pai moribundo e suma do meu reino. Tudor não quer nada com vocês. Risadas escarnecedoras ecoaram. A plateia compadeceu-se de Robin. Um guerreiro tão nobre, servindo a um covarde. Ajoelhe-se e peça perdão, e pouparei você, Fay disse, pausado. Silêncio. Robin manteve-se ereto. Chamas verde-claras de energia eólica envolveram-no. Ele quase atingia o nível intermediário de 5 estrelas, pressionado pelo domínio de Fay. Era sua resposta. Preferia morrer de pé. Fay riu. Você não é páreo para mim. Mas pense, se morrer, quem cuidará de seu pai? As chamas de Robin vacilaram. As palavras de Fay trespassaram seu orgulho como uma adaga envenenada. Por um instante, quase cedeu. Mas então, se eu me ajoelhasse, meu pai me repudiaria. Entre morte e dignidade, ambos escolheríamos a segunda. Magnífico, Fay suspirou. E um verdadeiro guerreiro. Mas que desperdício servir a aquele traste. Apontou para o rei de Tudor, agora pálido. Robin estremeceu. A plateia ficou boquiaberta. Chambord seria um lar digno para você. Arjen Robin, junte-se a nós. Antes que Robin reagisse, Fay acrescentou. Não exijo resposta agora. Seja qual for sua escolha, será bem-vindo como hóspede em Chambord. Zumbidos varrem a multidão. Guerreiros comuns suspiraram aliviados. Seu ídolo não falhara. Mas todos se perguntavam, Robin aceitaria. Um guerreiro de verdade só serviria um rei de verdade. E Tudor já o rejeitara. Eu, Arjen Robin, a voz ecoou como um sino, juro lealdade ao rei de Chambord. Colocarei sua honra acima da minha vida até a morte. Ajoelhou-se, palavras claras como juramento sagrado. Não houve hesitação. Diante dele estava um rei digno. Aceito seu juramento perante o deus da guerra. Fay riu, então mirou o rei de Tudor. Obrigado por me presentear tão nobre guerreiro, majestade. Sua generosidade é tocante. O rosto do rei de Tudor avermelhou-se. Fim dos capítulos do 306 ao 308. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.